também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Porém, queridos, uma pergunta que eu tenho para os amados a respeito das mensagens dos domingos aqui na igreja é: o que você aprendeu desde o primeiro domingo de maio até aqui sobre família? O que é que você guardou em seu coração para não pecar contra Deus a respeito de família? Você lembra das temáticas que foram trabalhadas aqui pelos diversos pregadores? Porque eu preguei na primeira, o pastor André pregou no segundo domingo, o diácono Amaro Júnior pregou na semana passada, e eu estou pregando hoje. Então, existe alguma coisa que o amado reteve para si? Porque, meus irmãos, se nós estamos aqui prestando um culto a Deus, trazendo os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, e se de fato nós não estamos retendo, guardando, fazendo com que fique cravado e gravado nos nossos corações aquilo que Deus tem falado para nós, eu lhe faço uma pergunta: o porquê ainda estamos aqui? O porquê ainda não ficamos assistindo a programação do domingo, que passa a partir das 5 horas e fica até as 7 horas da noite? É algo que, infelizmente, nós precisamos refletir. Nós precisamos parar e dizer: Senhor, qual o propósito de eu estar aqui? Eu tenho certeza que você não veio aqui para ver esse gordinho falando. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Mas o que estamos fazendo ao ouvir a voz de Deus? Falamos aqui no primeiro domingo sobre multiplicar o amor de Deus na vida das famílias, através e entendendo os papéis que existem no meio familiar. Foi pregado lá no texto de Efésios, capítulo 5 e capítulo 6, quando fala da ideia do homem ser o cabeça do lar, se entregando às suas mulheres, entregando a sua vida às suas mulheres, as mulheres sendo submissas, os filhos sendo obedientes, os servos servindo a Deus com alegria. Assim também como as pessoas que exercem liderança, não exercer a liderança com um cajado e com um chicote na mão, e sim com amor. No outro domingo foi falado aqui sobre perdão. O pastor André trouxe a parábola do filho pródigo, e trabalhou aqui a ação de um pai que está de braços abertos, a ação de um filho que reconhece o que fez de errado e se levanta e vai ter um encontro com seu pai. E infelizmente a ação de um filho que ficou em casa e ficou enciumado porque aquele irmão retornou. Na semana passada nós ouvimos sobre temor, sobre respeito a Deus. E hoje eu pergunto: onde que está o nosso respeito? Se você receber uma incumbência do seu líder no trabalho, e ele chegar, e você não tiver feito aquilo que ele designou para você fazer, o que é que vai acontecer? Com certeza você vai levar uma reclamação, ele vai pedir para que você esteja mais atento. Mas se isso continuar, provavelmente você vai ser desligado da empresa. E eu agradeço muito a Deus por Ele nunca me desligar do reino dos céus.
Eu agradeço muito a Deus, porque mesmo tendo bastante falhas, mesmo pecando dia sim e outro também, Ele nunca me desliga, Ele nunca me abandona, Ele nunca me desampara, Ele nunca me deixa só. Assim também como a você, meu irmão. Isso é motivo de muita alegria, isso é motivo de muita gratidão, isso é motivo de fato, eu largar tudo, e como o filho e o pai fizeram, e um de encontro ao outro se abraçarem. Faça essa reflexão. No final desse mês de maio, nós estamos chegando na metade do ano. Às vezes a gente não percebe como a vida aqui na terra ela é curta. Às vezes nós não percebemos como o tempo passa rápido. Eu brinco lá na escola com os meus garotinhos, que eu digo a eles assim: olhe, início de ano, próximo a chegar as provas de unidade. Se tiver algum aí assistindo, coloca aí no chat e diga assim mesmo. Eu chego para eles e dizer: olha, preste atenção, se esforce nas primeiras unidades, porque para acabar o ano é só piscar o olho. Aí eles ficam piscando assim, ó. Aí eles não entendem, beleza. Mas quando chega no final do ano, já próximo das provas da 4ª unidade, aí eu lembro, eu digo: vocês lembram que eu falei no começo do ano que quando vocês piscassem o olho, o ano estava acabando? E aí, foi assim ou não? Foi mesmo, professor. Passou muito rápido. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, porque nós não fomos criados para contar o tempo. Porque a eternidade, ela não se conta. Se eu tirar 100 anos da eternidade, quantos ficam? Quantos ficam? Fica a eternidade. Não se tem o que tirar. Então os nossos dias aqui na terra, eles passam muito rápido, meu irmão. E às vezes nós estamos aqui, final de ano, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e dizendo: Senhor, esse ano eu vou estar firme na tua casa, eu vou estar firme no teu trabalho, eu vou estar cada vez mais lendo a tua palavra, eu vou começar um relacionamento discipulador com aquele meu colega de trabalho, com aquela minha vizinha, com aquela minha amiga, eu vou, através do teu Santo Espírito, ganhar almas para Jesus. E chega no meio do ano e às vezes a gente olha para trás e nada foi feito. Às vezes estamos fazendo como o governo faz conosco. Trabalhamos do dia 1º de janeiro até o dia 31 de maio para pagar imposto para o governo. Não produzimos nada para nós. E às vezes nós estamos em relação ao reino de Deus, vivendo de janeiro a junho, olhando para trás sem produzir nada para o reino, apenas para nós. Quando vai chegar o momento de você, de fato, parar? Será que vai ser na calamidade pública? Será que vai ser na pandemia? Não espere o dia mau chegar. Não espere o dia mau chegar. Eu digo sempre que aprender, tem pessoas que dizem assim, né? A gente aprende com os nossos erros. Não é assim? Às vezes a pessoa diz: não, eu aprendi com o meu erro. Mas às vezes é melhor aprender com o erro do irmão. É melhor aprender com o erro do irmão. O erro do irmão como? Aprenda com o meu erro. O erro de eu deixar de seguir a Deus, de ter que ter um encontro com Deus, assim como o filho pródigo teve, na lama, na sarjeta, e ver Deus colocando a mão e me resgatando. Aí a pessoa diz: não, mas isso é bom, você tem experiência. Eu digo: eu não queria ter essa experiência. Isso é um trauma na minha vida, porque muitas vezes eu me lembro de coisas que eu passei, e isso não é bom. Isso não é bom. Faça essa reflexão. E mais uma vez, agradeça a Deus. Como a música diz: mesmo sendo assim,
pobre pecador, Deus me ama. E não é porque você não lembra das mensagens que Ele vai deixar de lhe amar, não, meu irmão. Ele vai continuar lhe amando. E não é porque você vai lembrar das mensagens que Ele vai te amar mais. Ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Mas o que muda é a minha gratidão e a sua gratidão. O que muda é a minha ação quando eu recebo essa bênção de Deus. Então, queridos, hoje nós vamos estar fechando esse mês de maio, trabalhando o multiplicar o amor de Deus na família. E hoje nós vamos tentar entender quem é Deus e qual é a vontade dele para cada um de nós. Quem é Deus e qual a vontade dele para cada um de nós. É algo interessante porque às vezes a gente pergunta quem é Deus e às vezes tem respostas prontas. Não, Deus é o arquiteto do universo, Deus é aquele que criou tudo através do nada. Se for algum teólogo, ele vai dizer que Deus é aquele que cria, mantém e governa todo o cosmos, né? Se for alguém aí poeta, ele vai dizer que Deus foi quem pintou a abóboda celeste, foi aquele que coloriu os mares e oceanos. Mas o quanto disso eu tenho em meu coração? O quanto de conhecimento de Deus prático eu tenho dentro do meu ser? Porque o conhecimento teórico, ele é muito bom. Eu posso ter um conhecimento teórico na área de mecânica bastante proveitoso. Eu posso conhecer os parafusos que existem no motor. Eu posso conhecer a pressão que é exercida em cada parafuso daquele. Eu posso entender as conexões que ali se encontram. Mas quando você me der um motor, a coisa vai ser diferente. Quando você colocar o motor na minha mão, e aquele parafuso que tinha uma marquinha lá no livro, pelo fato de ele já estar desgastado, a marquinha já não existe mais. Aquele nomezinho que tinha numa chave, que tinha chave tal, de tal forma, pelo desgaste da chave ela não existe mais. Como é que você vai saber? Tem um ditado que diz que na prática a teoria é outra. Na prática as coisas mudam. Então hoje nós vamos tentar trabalhar um pouco quem é Deus, qual é a sua vontade, e vamos quebrar alguns paradigmas. Nós vamos quebrar alguns paradigmas de entendimento errado de quem é Deus. Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, o médico amado, capítulo 1. Nós vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo 20, mas não vamos ler de carreirinha. Nós vamos trabalhar ele em tópicos, para melhor compreensão dos irmãos. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Acho que eu disse versículo 1, mas a partir do versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Nesse livro de Lucas, meus irmãos, nós temos aí o nascimento milagroso de João Batista. Nós vamos ver no capítulo 1 de Lucas todo, se você ler ele em casa, você vai ver um pouco da história dos pais de João Batista. Você vai ver a história de Isabel, de Zacarias. Você vai ver o encontro de João Batista ainda no ventre da sua mãe
com Jesus, seu primo, quando ela, a Isabel e a Maria, a mãe de Jesus, eles se encontram, certo? Vocês vão ter uma narrativa bem interessante sobre o nascimento de João Batista e também sobre a profecia em cima de Maria, dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Do jeito que você está, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento ao qual nós prestamos a Ti um culto. Nós entregamos o nosso corpo, nossa vida, nossos bens, que de fato nada é nosso, Pai. Tudo é Teu. Tudo vem de Ti. Nós apenas estamos cuidando, Pai, de forma temporária aqui na terra. Mas que essa ideia, ela seja transmitida, Pai, para cada um dos Teus servos. Que tudo vem de Ti, que tudo é para Ti, Pai. E que venhamos cada vez mais cumprir a Tua vontade, Pai, em nossos lares, em nossa vida, Pai. Que o Teu nome cresça e o meu venha a diminuir. Obrigado por toda a palavra que foi lida, toda a palavra que foi louvada, e agora essa palavra que estará transmitida, Pai, para todos os Teus servos que se encontram aqui, aqueles que acompanham através do equipamento de mídia e muitos outros que ainda irão acompanhar. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que o Teu nome cada vez mais esteja ardendo dentro do peito de cada um dos Teus filhos, Pai. Que o desejo de Te servir, de multiplicar o Teu amor dentro da família, seja a mola que impulsiona os Teus filhos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o versículo 5 e o versículo 7, até o versículo 7 do texto de Lucas, nós vamos trabalhar, como eu falei, 4 tópicos, 4 pontos, em que vamos quebrar alguns paradigmas. O primeiro paradigma que nós vamos quebrar nesse texto, do versículo 5 até o versículo 7, é o de Deus, o castigador. Deus, aquele que está no trono, sentado com uma lupinha, coloca lá no sol e aquele pecador ele queima todinho. Deus, aquele que fustiga os seus servos. Existiu no templo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiatais, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Queridos, a primeira coisa que nós vamos ter que trabalhar nesse texto para entender quem é Deus, e assim entendendo quem é Deus, multiplicar o amor dele dentro da nossa família, é entender que Deus, ele não é castigador. Deus não é aquele Deus que está lá de cima esperando apenas um vacilo seu para cortar alguma coisa sua, para colocar uma doença sobre você, para colocar alguma coisa no meio da sua família, para que venha sobrecair em você algum mal. Não, Deus não é assim. Deus é aquele que de fato entrega o seu Filho para morrer por cada um de nós. Mas por que eu passo por dificuldades?
Por que eu passo por problemas? Por que de fato pessoas estão aí em encostas, em barreiras, perdendo às vezes sua vida por conta de chuvas? Queridos, a Bíblia nos fala muitas coisas ao respeito de Deus. E uma das coisas é que o desejo de Deus para cada um de nós era que estivéssemos hoje aonde? Aonde? No paraíso, no jardim do Éden. Aquele lugar foi criado para mim e para você. Mas infelizmente, pelo pecado, a tragédia entrou no mundo. Pecado de Deus? Pecado de Deus? Pecado meu e seu. Ah, pastor, não foi eu não, foi Adão. Se fosse você, ia ser a mesma coisa. Se fosse eu acho que eu não mordia só a maçã não, eu ia comer o pé todo. Porque o texto diz que a fruta era agradável aos olhos e boa para se comer. Eu nem gosto de comer. Eu como as coisas que tá com a vista meio ruim assim. Às vezes o William olha para uma comida e diz: rapaz, essa comida não está muito boa. Eu disse: tu já comeu? Ela disse: não, mas está uma cara meio feia. Eu digo: apoio. Eu como uma cara feia, eu como uma cara bonita, eu como de qualquer jeito. E se tiver gostoso é que eu como mais ainda. Mas é interessante porque às vezes nós não lembramos disso, que o que faz separação entre a minha pessoa e Deus não é Ele, e sim os meus pecados, e sim as minhas transgressões, e sim a minha indiferença. Mas às vezes nós estamos como um garotinho mimado, que se o pai não nos dá algo, nós ficamos fazendo o biquinho, nós ficamos com raivinha, nós ficamos irritados, e ainda dizemos que Deus está nos castigando. Tá certo, pastor, eu entendo, o pecado faz distância de mim e Deus. Mas o texto que o senhor leu está falando diferente. O texto que o senhor leu diz o seguinte: existia um sacerdote chamado Zacarias. A sua mulher chamava-se Isabel. Ambos eram da descendência dos levitas, pessoas separadas para o serviço de Deus. Mais para baixo, ele diz o seguinte: e ambos eram o quê? Justos perante Deus. E mais para frente ele diz: e andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso era muito interessante, e ainda é. Porque eu falei agora há pouco que o pecado ele faz distância de nós para com Deus. E talvez esse seja o fator que condiciona a bênção de Deus para nós, em alguns entendimentos. Mas aqui eu vejo duas pessoas justas. Eu vejo duas pessoas que estavam em tudo. É o texto que diz, viu? E andando sem repreensão em todos os mandamentos. E mesmo assim, essa pessoa não tinha o que queria. E preste atenção, nesse período, uma mulher que não tinha filhos, que era diagnosticada como estéril, ela era uma pessoa amaldiçoada. Ela era uma pessoa ao qual Deus estava irado. Tinha-se esse entendimento, que Deus tinha colocado a mão e ali ele estava irado com ela. Mesmo com esse entendimento, Isabel, ela permaneceu firme nos caminhos do Senhor.
Sabe por quê? Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, nós vamos entender que a chuva, ela cai para justos e ela cai para injustos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, nós vamos entender que no mundo nós teremos aflições. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados conforme o seu propósito. Isso é fácil? É fácil, pessoal? Não, não é. Não é. E teve um homem que ele disse que não era fácil. Se você ler o Salmo 73, o Salmo de Asaf, Asaf vai chegar em um momento e ele vai dizer assim: os meus pés quase se desviaram do caminho do Senhor, porque eu não entendia a prosperidade dos ímpios. Eles não têm canseira nas coisas que fazem, eles não têm nenhuma falta em tudo aquilo que produzem. Inutilmente mantive puro o meu coração, inutilmente eu deixei limpa as minhas vestes. Asaf, ele estava revoltado com Deus. Asaf, ele olhou para Deus e disse: está sendo inútil tudo que eu estou te fazendo, porque eu tenho te servido e nada acontece para mim. Mas eu olho para aquele abençoado e ele tem tudo, ele faz tudo, tudo dá certo para ele. Só que o Asaf, ele não para aí. Aí mais para frente ele diz: quando eu tentei entender tal situação, foi muito doloroso para mim. Mas foi aí que eu entrei no santuário de Deus e compreendi todos os seus planos. O que aconteceu com Asaf, meu irmão, foi um divisor de águas. Asaf, ele se encontrou numa posição em que o nosso amigo Jó, ele também se encontrou. Quando a mulher olhou para ele e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ambos ali, eles tinham uma escolha. Eles tinham uma escolha de adorar, de continuar servindo a Deus, ou eles tinham uma escolha de murmurar e abandonar a Deus. Mas ambos, eles fizeram uma escolha interessante. Jó disse: Deus me deu, ele disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Asaf se aproximou do santuário de Deus, ele entendeu que muitas vezes a prosperidade dos ímpios, ela é escorregadia. Deus às vezes coloca eles em lugares altos, mas escorregadios, onde qualquer vacilo eles podem cair. Queridos, Deus não está castigando você, não. Muitas vezes no seio da nossa família nós passamos por algumas dificuldades e às vezes entendemos, e às vezes até pessoas. Nós assistimos um filme aqui que nós vimos uma história real. Nós vimos um filme onde uma jovem passava por uma dificuldade e tiveram alguns irmãos da igreja, chegaram para aquela mãe e disseram: está na hora de vocês reverem aí alguma coisa, porque talvez seja um pecado seu, seja um pecado do seu esposo, ou talvez até um pecado da sua filha.
onde, se nós entendermos, se nós aceitarmos aquilo que Deus está falando conosco, nós vamos poder de fato descansar. Eu vivi uma experiência que talvez eu não quisesse viver. Não foi uma experiência prática minha, mas foi algo que eu vi e ouvi. Talvez eu já deva ter contado isso para alguns irmãos, ou talvez não. Estava em um culto festivo na igreja de Cruz de Rebouças, e lá tinha uma apresentação de quartetos. Eu acho que todos aqui gostam de quartetos, né? É um louvor extraordinário, né? E estavam se apresentando alguns quartetos, e me chamou a atenção um dos quartetos lá, que tinha um rapaz mais alto que Juan, assim, já uma pessoa madura, né? Uma pessoa já não da terceira idade, mas já um pouco experiente. E aí um vozeirão, aquela voz grave que eu tento fazer, mas não consigo. Mas aquela pessoa, em determinado momento, ela parou e, fazendo uma ministração para a igreja, ela se disse que em um momento da vida ele esteve como Jó, e foi-lhe posto a adorar ou murmurar, prosseguir ou abandonar, continuar ou retroceder. E ele continuou lá dizendo que ele decidiu continuar, ele decidiu avançar, ele decidiu crer nesse Deus que, quando ele estava em momentos bons, ele acreditava que Deus estava com ele. Então, se Deus está com ele nos momentos bons, ele também está nos momentos ruins. E até então eu estava boiando, como talvez muitos dos irmãos aí estão. Porém, o rapaz que estava comigo no som, chamado Naftali, ele disse: você não conhece esse rapaz? Eu digo: não, eu não conheço. E ele disse: esse rapaz passou por uma dificuldade muito grande há 6 meses atrás, 5 meses atrás. Ele estava trabalhando em Maranguape 2, a casa dele, onde ele residia, e uma pessoa chegou na porta da casa dele pedindo água, e a dona da casa abriu o portão para dar água àquela pessoa. Aquela pessoa entrou naquela casa, esfaqueou e matou a esposa desse rapaz, a irmã desse rapaz, e pegou a filhinha dele, de 5 anos de idade, levou para um matagal, fez tudo o que não devia com ela, e depois a assassinou. Naquela hora, isso foi um choque gigantesco para mim, porque eu imaginava que a dificuldade que aquele camarada tinha passado teria sido o cartão de crédito que tinha estourado e ele não tinha conseguido pagar, teria sido a esposa que estava doente e ele não teve condição de comprar o remédio e ela piorou, mas depois ficou boa, teria sido talvez um amigo que faleceu próximo e ele estava muito triste. Naquela hora isso me chocou e muito, mas ele estava ali para glorificar o nome de Deus, e até hoje esse testemunho não sai da minha cabeça. Isso faz muito tempo, eu acho que pelo menos uns 6 anos. Queridos, Deus, Ele não está lhe castigando. Você não tem passado por determinadas situações porque Deus, Ele está lhe castigando. Deus, Ele está de braços abertos, como um pai que espera o seu filho. Porém, infelizmente, a vida que vivemos aqui na terra, ela é difícil, porque o mundo, ele jaz do maligno. O mundo, ele é mau. As pessoas que andam no curso desse mundo,
elas também são más. Mas uma coisa que me conforta é saber que quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar aquela garotinha. O que confortava aquele pai era saber que quando chegar lá no céu, ele vai encontrar a sua esposa, a sua irmã e a sua filha. Essa certeza faz toda a diferença na vida de um crente. É entender que ele não vive do que vê, mas ele vive do que se espera. Ele vive do que está preparado para ele desde a fundação do mundo, em quem nenhum ouvido ouviu e nenhum olho ainda viu aquilo que Deus preparou para você e para mim. Mas isso não é aqui, isso é no céu. Mas também tenha a certeza que nenhum sofrimento passado aqui na terra é comparado a uma eternidade no inferno. Tenha certeza que 5 segundos no céu vai ser o suficientemente bom para você cobrir todas as situações que você passou aqui na terra. Mas também 5 segundos no inferno vai ser suficientemente bom para você se arrepender de não ter prosseguido e continuado, crendo que Deus está no controle da sua vida. Deus castigador. Deus é amor. Deus está pronto para te amar. Queridos, continuando, nós chegamos no versículo 8 até o versículo 13, onde nós vamos ver algo interessante que está no nosso meio, e uma palavra que é muito dita: a sorte sorriu para você. Existem alguns comerciais na televisão que ele diz: a sorte está sorrindo para você, hoje é o seu dia, faça aí uma previdência privada, faça aí um seguro de vida, alguma coisa, a sorte sorriu para você. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo de Deus para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto de pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração, glória a Deus, foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João Batista. Queridos, muitas vezes eu costumo dizer que eu não creio em acaso. Eu não creio em sorte ou em azar. Eu creio no tempo de Deus. Eu creio naquela palavra que diz que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de plantar e há um tempo de se colher o que plantou. Há um tempo de chorar, mas também existe um tempo de sorrir. Há um tempo de nascer e também existe um tempo de morrer. Há um tempo de falar, mas também há o tempo de ficar calado. Há o tempo de se abraçar, mas também existe um tempo de estar afastado. Queridos, nunca é sorte, sempre é Deus. Você não tem a sua família porque foi sorte. Você tem sua família porque Deus preparou ela. Porque desde o ventre da mãe de cada um dos indivíduos que compõem a sua família, Deus já os tinha separado. Deus já tinha preparado esse lugar para você.
Deus tinha preparado essa família para você. Deus tinha preparado o seu cônjuge. Deus tinha preparado a sua mãe e o seu pai. Mas pastor, às vezes existem algumas dificuldades. Eu não queria ter nascido nessa família. Lembra do que eu falei anteriormente? Qual é o propósito de Deus para cada um de nós? Deus quer que os pais sejam cada vez mais amorosos com os filhos. Mas muitas vezes o que acontece é como vimos aqui na palestra sexta-feira: acontece abusos, acontece violência, acontece tragédias, acontece indiferença. Mas o nosso Pai Celestial não é dessa forma. É interessante porque quando diz aqui da ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, saiba de uma coisa: Zacarias, ele estava disputando aqui com nada mais, nada menos que 2.400 pessoas. Essa era a ordem sacerdotal de Zacarias. Em cada mês do ano existia um grupo que estava servindo ali o tabernáculo de Deus. E coube naquele mês ser a família de Zacarias. E coube naquele dia ser ele o escolhido. Meus irmãos, Deus marca encontros. Ele não espera o acaso, não. Se muitas vezes algo ainda não aconteceu, talvez seja porque Deus esteja preparando para que aconteça. Talvez Deus esteja preparando um momento. Quando você vê Cristo descendo, habitando em forma de homem aqui na terra, e lá em Filipenses, dizendo que ele humilhou-se a si mesmo, tomando morte de cruz, ele veio na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Deus, ele veio no tempo certo. Cristo, ele não veio um segundo depois, nem um segundo antes. Quando Cristo veio, tinha estrada para ele andar. Quando Cristo veio, tinha uma língua praticamente universal, que era o grego, para que o evangelho fosse propagado. Quando Cristo veio, a terra ela estava fresquinha. Logo, se Cristo ainda não chegou na sua situação, é porque Ele está preparando o momento. Porém, meus amados, às vezes Ele está preparando o momento do seu coração saber que talvez isso que você quer não é para você. Mas talvez Ele esteja preparando o momento para que a bênção que você quer chegue nas suas mãos, mas que não seja estragada por você. Nós, seres humanos, nós temos uma especialidade, que é estragar a bênção. Às vezes Deus coloca a bênção na nossa mão, mas às vezes nós estragamos. E às vezes aquela bênção não chega porque não é para nós. Mas tudo parte do entendimento de quem é Deus. Zacarias e Isabel, eles sabiam quem era Deus para ele. Por isso eles perseveraram. Eles receberam aqui a bênção porque perseveraram? Sim ou não? Eles receberam a bênção porque perseveraram? Sim ou não? Não. Eles receberam a bênção porque estava preparado para eles essa bênção. Eles receberam a bênção porque Deus tinha preparado desde a fundação do mundo essa bênção para ele. Porque às vezes, quando nós não recebemos a bênção, nós vamos entender que é Deus o castigador, e não é. Esse é o paradigma que precisamos quebrar. É por falta de entendimento das Escrituras que cremos em um Deus
às vezes falso. Deus que vai condicionar a bênção àquela pessoa que é boazinha, onde a Bíblia diz que não há um bom sequer, não é um bom que faça o bem, não existe um bom que busque a Deus. Queridos, nunca é sorte, sempre é Deus. Ele avança dizendo que o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incensário. Quantas e quantas vezes Deus já não apareceu de pé para você? Quantas e quantas vezes Deus já não apareceu de pé, utilizando pessoas para falar com você, utilizando louvores para falar com você, utilizando orações para falar com você, utilizando mensagens para falar com você. Não foi por sorte que você veio até hoje e você acompanha através desse equipamento de mídia. Deus, Ele marca encontros. Talvez você nem quisesse vir. Eu não estou dentro de ninguém aqui para saber. E talvez nem fosse eu que fosse trazer a mensagem. Eu disse desde o início, falei com o diácono Marcos, 13h, disse, talvez eu não vá. Talvez eu não vá. Eu vou ficar em casa. Se eu tivesse um pingo de amor mais a minha vida do que o reino, eu tinha ficado lá. Porque quem olha para a barreira diz, rapaz, não vai não. Eu digo, vai. Vai, porque se eu fosse trabalhar eu ia. Vai, porque se eu fosse um compromisso importante para mim eu ia. E para mim não existe nada mais importante do que o reino de Deus. Então não existe sorte. Existe Deus querendo falar com você. Existe Deus respondendo orações que outrora foram feitas. Mas às vezes nós ainda não entendemos que não é Deus que está nos castigando. Não é sorte e azar. É algo muito maior que às vezes nós não compreendemos. A mente humana, ela não consegue entender o sobrenatural. O salmista, ele diz no Salmo 119, versículo 18, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Mas também Deuteronômio 29 diz que para nós existem coisas que estão reveladas, mas também existem outras que é mistério. Tem coisas que nós não vamos entender. É por isso que existe fé. E é por isso que Deus disse que não precisa ser grande. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que Deus diz que pode ser pequenininha, Pai. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda. E um grão de mostarda é pequeno. Quem já pegou um grão de mostarda aqui? Levanta a mão. Jurandir, irmã Lenice. Quem mais já pegou um grão de mostarda? É grande, irmã Lenice? Parece um grãozinho de areia, sim ou não? É ou não é? Esse grãozinho de areia, Deus diz que vai nos dar poder suficiente para falar para um monte, sai daí e vai para ali. E tem uma coisa mais interessante ainda. Essa fé é um dom de Deus. Essa fé é nos dada por Deus. Porque se fosse por nós, nós não a conquistaríamos. Essa fé é Deus que nos dá. A única coisa que cabe a nós é seguir em frente, chorando, sim, tristes, sim, abatidos,
Sim. Chateados? Sim. Mas avante, para frente, prosseguindo, sabendo que a coroa que está reservada para mim e para você não é uma coroa corruptível, não é uma coroa que o ferrugem come e a traça ela destrói, e sim é uma coroa que vai ser dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Queridos, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Continuando, o versículo 14 ao versículo 17, ele vai nos mostrar algo que às vezes nós não entendemos e precisamos quebrar esse paradigma para que o reino de Deus ele seja multiplicado dentro das nossas famílias. A bênção de Deus é para nós. A bênção de Deus é para nós. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porém, será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Queridos, o paradigma que vamos quebrar aqui, entendendo quem é Deus e qual é a sua vontade, é que a bênção não é para nós. A bênção não é para você. A bênção não é para lhe trazer alegria, não é para lhe trazer felicidade, não é para que você venha a fazer alguma coisa quando recebê-la. A bênção é para a glória de Deus, porque se não for assim, ela não chega. E se chegar, ela é perdida dentre os dedos, porque nada que você tem é seu. Tudo que você tem vem de Deus. Nada o que você tem é seu. Tudo que você tem é de Deus. Logo, a bênção que Ele vai dar a você também não é sua. É para que o nome dEle seja glorificado. É para que haja alegria no meio do povo dele, através da sua bênção. É para que muitas pessoas se convertam ao Deus Todo-Poderoso, através da sua bênção. É para que cada vez mais a preparação do Senhor seja feita através da sua bênção. Logo, a bênção não é para você. A bênção é de Deus. Muitas vezes nós pedimos algo porque queremos algo. Lembra da oração de Ana? Quem lembra da oração de Ana aqui? Ana está ali, caladinha, orando a Deus, dizendo a Ele que se Ele lhe concedesse aquela bênção, ela ia dedicar tudo aquilo que Deus deu a ela de volta ao reino. Ele ia ser alguém que ia andar conforme as ordenanças de Deus. Ana não pediu nada para ela, mas às vezes, meus irmãos,
Nós temos um senso egoísta dentro de cada um de nós, a começar de mim. E nós pedimos determinadas coisas, não para a glória de Deus, não para a alegria de Deus, mas para a minha. Eu vou me alegrar quando eu tiver isso. Eu vou ficar bem quando eu tiver isso. Eu vou estar completo quando eu tiver isso. Pois é, você precisa entender que mesmo com isso, você não vai se sentir completo. Mesmo com isso, você não vai se sentir bem. Porque quem lhe completa, ou quem deve lhe completar, é o Espírito Santo de Deus. Quem deve preencher a sua felicidade é o Deus Todo-Poderoso. Quem deve ser o centro das suas atenções é aquele que lhe fez e fez todas as coisas. Queridos, quando nós tentamos entender um pouco quem é Deus e tentamos quebrar esses paradigmas, porque muitas vezes, meu irmão, eu fui ensinado que Deus é um Deus castigador, que eu preciso cumprir todos os 10 mandamentos para que Ele não me castigue. E aí eu sirvo a Deus por medo e não por respeito. Eu sirvo a Deus para ter alguma coisa e não porque eu já tenho. Eu sirvo a Deus para levar o amor dele para outras pessoas e não reter esse amor no meu coração. Precisamos quebrar esses paradigmas. Precisamos entender que não existe sorte, azar e coincidência. Existe a vontade perfeita de Deus na vida de cada um. Existe Deus marcando um encontro com você, de pé na sua frente, falando mais uma vez tudo aquilo que você já sabe, mas como um pai, Ele repete mais uma vez. Quebramos o paradigma quando entendemos que a bênção de Deus é para Ele, é para a glória dEle. Nós somos apenas cuidadores. Nós somos apenas aquelas pessoas que foram destinadas. Um tempo atrás, houve uma situação também que marcou muito o meu coração, que eu creio que os irmãos lembram, uma tragédia que aconteceu ali no Ninho do Urubu. O Ninho do Urubu é o campo do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, o CT do Flamengo. E alguns garotos estavam lá em alguns alojamentos e houve um princípio de incêndio e alguns garotos perderam a sua vida. E eu assistindo um programa na internet, jornalístico, e um dos pais do garoto, morador aqui, vizinho nosso, vizinho de 700 quilômetros, morador ali de Petrolina, ele deu uma entrevista que eu não estava preparado para ouvir essa entrevista. Depois que ele terminou de falar, ainda bem que o Williane vai saber disso agora, né? Mas ainda bem que ela estava dormindo, porque eu acho que eu passei uns 30 minutos só chorando, eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar porque eu me coloquei na situação daquele camarada e foi algo muito difícil para mim. Ele começou a narrativa mesmo assim, e foi o início da narrativa que fez com que eu ficasse na notícia. Ele disse: eu agradeço a Deus. Isso no velório do filho. Quando ele disse eu agradeço a Deus, eu digo: eu vou ficar aqui, porque eu quero ver o que é que esse camarada vai falar. Eu quero ver o que é que ele vai dizer, se vai ser um negócio meio insano. E ele disse: eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus me deu de estar com esse garoto durante 14 anos da vida dele. E durante esses 14 anos eu vivi intensamente com ele, glorificando o reino de Deus. Essa reportagem está aí na internet para quem quiser pesquisar.
E aquilo foi muito doloroso para mim. Eu acho que faz uns 2, 3 anos. Eu acho que Caleb devia ter, eu acho que um ano e meio. E aí eu fui para o quarto e comecei a chorar. E ainda hoje é difícil para eu lembrar e me segurar para não chorar. Se me apertar a mão um pouquinho, eu começo a chorar. Mas a bênção que Deus nos dá é para a glória dele. E mesmo naquele momento de dificuldade, aquela bênção estava glorificando a Deus. Queridos, o mesmo Deus que age na vida dessas pessoas é o mesmo que está dentro de você nesse momento. É o mesmo Espírito Santo que habita dentro de você. É o mesmo Espírito que tem selado você com o selo da promessa. O quarto ponto que nós vamos quebrar os paradigmas para entender de fato quem é Deus nas nossas vidas, está lá no versículo 20 de Lucas. O que Deus lhe disser, espalhe aos 4 ventos. O que Deus lhe disser, espalhe aos 4 ventos. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia que essas coisas acontecessem. Porque não crestes nas minhas palavras, que o seu tempo hão de se cumprir. Queridos, quando entendemos, quando cremos, quando de fato guardamos em nosso coração quem é Deus e qual é a sua vontade para cada um de nós, quando Ele fala conosco, a gente fica caladinho. Quando Ele fala conosco, nós dizemos assim: obrigado, Deus, estou aguardando a promessa se cumprir. Sabe por quê? Porque Deus não disse o dia e nem a hora que Ele vai cumprir a promessa na sua vida. E talvez você esteja falando que Deus prometeu que ia lhe dar uma bênção a semana que vem. E se semana que vem a bênção não chegar, o nome de Deus, Ele vai estar sendo escandalizado. Muitas vezes nós não conseguimos nos controlar quando recebemos uma promessa de Deus, quando entendemos que de fato foi Deus que falou. A gente já começa a dizer aos 4 cantos. E é interessante que parece que as coisas não acontecem, né? Não é verdade? Você quando começa a contar planos, você quando começa a contar situações que ainda vão acontecer, parece que às vezes ela demora para acontecer. Parece que o freio de mão lá do céu é fechado e o negócio não acontece. É porque Deus disse a você: se Ele quisesse que o mundo soubesse, Ele botava na emissora de televisão aí mais conceituada que tem, e Ele dizia ao mundo todo. O que Deus fala para você, Ele fala para você, meu irmão. É por isso que às vezes eu escuto muito: eis que eu tenho uma palavra para você essa noite. Deus mandou te dizer. Manda ele vir falar comigo, irmão, que eu tenho comunhão com ele, graças a Deus. Ele fala comigo de tete a tete. Se ele quiser falar comigo, ele vai falar a respeito da Bíblia. Eu estou lendo o que para os irmãos? Eu estou lendo o que para os irmãos? Eu estou falando palavra minha. Se tiver alguma coisa que eu tirei meu, os irmãos descartem. Fique só com a Bíblia. Fique só com a Bíblia. Não fique com nada meu, não. Eu disse desde quando eu me entendo por gente no Evangelho, eu não quero ninguém confiando em mim, não. Eu quero que confie em Deus. Porém, se confiando em Deus, Ele lhe mostrar que tudo que eu estou falando é a palavra dEle, então confie. Então siga.
Entenda que esses paradigmas, eles precisam ser quebrados para que o amor de Deus, ele se multiplique dentro da nossa família. Para que o amor de Deus se multiplique, eu preciso entender que Deus, ele não está me castigando. Eu preciso entender que tem tempo para todas as coisas. Eu preciso entender que não é sorte nem azar, é Deus no controle. Porque se eu não entendo que é Ele no controle, quem está no controle? Satanás? Tá não, meu irmão. Satanás é um cachorro com a coleirinha na mão de Deus, e ele só vai até onde Deus deixa ele ir. Porque quando Deus manda ele sentar, ele senta, rolar, ele rola, dormir, ele dorme. Poderoso é Deus na sua vida. Poderoso é a vontade de Deus na sua vida, é os planos de Deus na sua vida. E isso sim, precisamos quebrar os paradigmas e entender que a bênção que Deus nos dá não é para nós. Às vezes estamos vivendo um reino de Deus plenamente, estamos afinco com Deus, estamos orando, às vezes estamos discipulando, estamos fazendo relacionamento de discipuladores, estamos abençoando outras vidas, e aí Deus, chega o tempo de a bênção chegar na vida de alguém, e tudo isso deixa de ser feito. Eu não tenho tempo mais para estar na obra de Deus, eu não tenho tempo mais para ler a Bíblia, eu não tenho tempo mais para orar, eu não tenho tempo mais para nada, a não ser 2 domingos no mês, eu separar para vir para um culto, onde no culto eu faço uma missa de corpo presente, entro vazio e saio esvaziado. Meus irmãos, a bênção que Deus deu a você, a bênção que Deus vai dar a você, a bênção que Deus está lhe dando, é para a glória dEle, é para você cada vez mais se aproximar dEle, é para que você esteja tão pertinho dEle, que até o cheirinho do desodorante você sinta. Assim também, como aquilo que Ele lhe disser, guarde, porque Ele disse para você, eu tenho certeza absoluta, que todos aqui têm algo que Deus falou, que talvez ainda não se concretizou. Continue orando, continue pedindo, continue crendo, que uma hora a bênção chega. Talvez você possa não ver a bênção, como outro testemunho que eu vou contar. Um pai que tinha um filho que vivia na homossexualidade, um filho que fazia programas na noite, e todos os dias aquele pai, quando dava o horário que aquele filho tinha que voltar, já tinha acabado ali o expediente, ele ia lá, botava um paletó sobre o filho, cobria o filho e levava para casa. E ele fez isso por longos anos da vida dele. Eu creio que aquele pai todo dia orava, e todo dia o filho ia para a mesma situação. Chegou um momento que esse pai teve um encontro com Cristo na glória, e o filho continuou fazendo aquilo, mas em determinado momento aquele filho teve um encontro com Cristo. O Espírito Santo o tocou, e ele deixou aquela vida, ele deixou aquela natureza, e ele se tornou um grande pastor. E hoje ele converte vidas através do seu testemunho. Isso não é uma história
fictícia. Isso é uma história real. Continue perseverando, continue orando, continue agradecendo a Deus, crendo que no tempo certo, na hora certa, tudo vai se resolver. Amados, multiplicaremos o amor de Deus em nossas vidas quando aplicarmos ao nosso coração que Deus sempre, sempre, sempre irá nos amar e não nos castigar. Que não existe sorte, acaso ou azar, e sim a vontade de Deus, a permissão de Deus nas nossas vidas, mesmo quando não entendemos. Porém, a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão no caminho do Senhor. A bênção que Deus nos dá é para a glória dele, é para multiplicar o amor dele na vida dos que estão ao nosso redor. E creia na palavra que Deus lhe deu nessa noite. Creia naquilo que Deus mais uma vez tocou no seu coração. Espere nele sem desistir. Guarda essa promessa que ele deu para você, que através do nome dele, o nome do Senhor Jesus irá se cumprir, na certeza que ele não falha, na certeza que o seu amor nunca mudou. Que cada vez nas nossas vidas nós estejamos guardando isso nos nossos corações. Lembre que eu iniciei essa mensagem perguntando o que você tinha retido das mensagens anteriores. E lhe pergunto o que você vai reter do que Deus falou com você. Espera nele. Não desiste não. Não desiste não. Se aproxima mais dele. Mesmo sem entender, mesmo sem querer, esteja mais perto, esteja mais firme, porque o amor dele, ele não muda, ele não falha, ele não nos abandona. Mesmo se uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, todavia Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos, porque ele tem um nome seu e meu nos nossos. Amém. Ele tem o meu e o seu nome gravado na palma da sua mão. Não existe não. Deus marcou hoje esse encontro com você para confirmar, para reatar, para reafirmar os laços que ele tem contigo, o amor que ele tem por você, o desejo que ele tem de se relacionar cada vez mais com cada um de nós. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse banquete espiritual que o Senhor preparou para cada um dos teus servos, Pai, que está presente aqui neste templo, assim também como aquele que está em casa e outros ainda que irão assistir, Pai. Que cada um venha entender quem Tu és, qual a Tua vontade, e através desse entendimento venhamos a quebrar paradigmas que outrora são nos ensinados, que o Senhor é um Deus castigador, que o Senhor está distante, Pai, de cada um dos Teus servos no momento da aflição, onde a Tua palavra nos mostra que em meio a uma tempestade o Senhor estava apenas dormindo, calmo,
sereno, tranquilo, sabendo que todo o poder estava na sua mão. É esse Deus, Pai, que eu te peço que seja cravado e gravado nos nossos corações. Um Deus onde não existe sorte, azar. Um Deus que está presente, Pai, com todos os seus filhos. Está de pé na frente de cada um, guiando os passos, ensinando o caminho, mais uma vez reafirmando o seu compromisso com cada um de nós, sabendo que esse amor nunca mudou, nunca mudará, Pai. Que a bênção que o Senhor tem para cada um de nós seja para a tua glória, Pai. E a palavra proferida esteja guardada em nossos corações. Que cada um dos teus servos, Pai, saia com sentimento de prosseguir, de avançar. Que o Senhor esteja enxugando toda e qualquer lágrima que foi derramada, Pai, pelas dificuldades que nós temos nesse mundo tenebroso. Te peço, Pai, pelas famílias que nesse momento estão desabrigadas. E nesse momento talvez estejam perguntando: aonde está Deus? Mas eu creio, Pai, que Teu Espírito Santo estará adentrando o coração daquelas pessoas. E assim também como inquietando servos e servas do Teu reino, para estarem levando o Teu amor na prática para todas essas pessoas. Tem misericórdia daquele que perdeu um ente querido, Pai, e hoje vive o luto. Que Teu Espírito Santo conforte esse coração, Pai, porque não existe palavra vinda do ser humano que venha trazer conforto e refrigério para a alma. Obrigado, Pai, em mesmo por conta de dificuldades, mas estamos aqui, bem firmes, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Todo-Poderoso de Deus esteja sendo derramada sobre a cabeça de cada um dos seus servos, aqui espalhados por toda a face da terra, e que todos possam dizer: Amém. Amém.